Drogas, sexo, dinheiro, ostentação. Isso é um problema, certo? Mas espera lá. Não é disso que fala metade dos filmes de Hollywood? Não é isso que está em muita série premiada, em livro clássico, em teatro cult? Quando um diretor norte-americano faz um filme sobre traficantes, isso é chamado cinema de qualidade. Quando um rapper canta sobre a vivência dele, vira apologia ao crime. Um grande exemplo disso, Racionais MC. O que realmente incomoda não é a letra, mas o fato de que a cultura da periferia, que é historicamente marginalizada e também criminalizada, está finalmente ganhando seu espaço no topo. É a velha luta de classes, mas com um toque moderno. Enquanto a elite celebra a ostentação nos salões de festas e nos filmes, um rapper preto, que ostenta a sua realidade, vira alvo de indignação. A pergunta que eu faço é: será que o problema é o conteúdo do trap ou quem está cantando sobre isso? Será que a sociedade está incomodada com o que se diz ou com quem está dizendo? Porque se o problema realmente for o palavrão, Tarantino está ferrado. Se o problema for ostentação, o Lobo de Wall Street nunca teria ganhado um Oscar. Se o problema fosse drogas, vamos combinar, Breaking Bad teria sido censurado desde o começo. Pois é, nesta conversa vamos resgatar conceitos de Adorno, Walter Benjamin, que são filósofos lá da escola de Frankfurt. Também vamos buscar Pierre Bourdieu e Gramsci para entender, observe, para entender como a cultura é manipulada e como a ideologia define o que é arte e o que é problema. Olha só, a ideia aqui não é impor uma visão parcial ou minha pessoal, mas oferecer uma análise crítica que expõe os mecanismos de dominação cultural, mostrando que o incômodo real é ver pessoas de origem humilde, como a da favela, ocupando seu espaço sem pedir licença. Aprenda uma coisa: quando uma pessoa ou grupo determina o que é bom, agradável ou belo artisticamente, ele também está determinando o que é feio, condenável e não artístico. Isso é o duplo padrão, anota porque cai no Enem. Como isso acontece? Para não atacar diretamente o que eu condeno, eu crio uma régua que só eu e meus iguais, que eu gosto e produzem como eu pareço, vão alcançar. Aqui entra um detalhe sutil que muita gente finge não ver. Porque quando um rapper canta dinheiro na minha conta, champanhe na taça, a sociedade grita: que absurdo, ostentação desnecessária. Mas quando um filme mostra bilionários torrando bilhões num cassino em Las Vegas, é o retrato da alta sociedade. Vejam só como ele é aventureiro, mesmo que o cara esteja apostando onde tem prostitutas, drogas e etc. Para muita gente é assim. Quando um rapper fala sobre a realidade das ruas, ele está incentivando o crime. Mas quando o filme mostra mafiosos italianos explodindo carros e comandando impérios ilegais, isso é cinema de qualidade. É só observar filmes que são chamados clássicos do cinema, como O Poderoso Chefão e Gangues de Nova York, que você vai ver isso. Aí a gente entra em Walter Benjamin e seu conceito de aura da arte. Porque não importa só o conteúdo, importa quem está falando e como a elite enxerga aquilo. Quando o cinema europeu faz cenas de sexo explícito, é profundo e reflexivo. Ou quando uma pessoa assiste 50 Tons de Cinza, ela não se pergunta sobre os contextos daquela relação. Porém, quando o trap fala sobre desejo e sexo, aí é vulgaridade. Ou seja, o conteúdo não é o problema é de onde vem. E digo mais, até a idade serve de marcador para dizer se é bom ou não. A real é que a produção cultural da elite sempre foi protegida, sendo ela boa ou ruim. Olhe só aquela coisa ridícula dos ingleses ficarem usando peruca nos tribunais. A gente olha para aquela coisa patética e nunca chama do que é, feio. Enquanto isso, a cultura periférica sempre foi atacada. E o exemplo mais claro é o samba, que já foi considerado crime pelo Estado, pecado pela igreja e baixa cultura pela academia. Quando na verdade era a elite desvalorizando a cultura periférica. E mais, a elite impõe isso tão bem que faz com que quem não faz parte dessa elite assume que aquilo é feio mesmo. E o que é feito pela elite é sempre belo, sagrado, e o que não é feito pela elite é sempre demoníaco, profano e ideológico. E não se engane, aqui não tem direita e esquerda. A elite da direita odeia tudo que é nacional e pobre. Já a elite da esquerda só gosta das coisas nacionais e pobres quando são produzidas e tem a cara deles. Daí porque ópera, balé, teatro clássico
E esse nome já tem um problema, tá? Porque já está sacralizando o teatro. Toda essa produção cultural foi colocada num pedestal. Enquanto isso, o samba já foi proibido, o funk já foi perseguido, o rap já foi tratado como coisa de bandido e agora quem está na mira é o trap. Vou falar um pouco sobre Pierre Bourdieu, o que ele falaria sobre isso. Ele chama isso de distinção cultural. Quem domina o poder decide o que é cultura válida e o que é lixo. Por isso, todo baile funk é tratado como baderna. E não estou dizendo que não tem alguns que não são, mas a maioria não. Mas na TV e certos grupos mostram como se todo baile tivesse bandidos armados. Mas lá no festival eletrônico de música de Playboy, eles se entopem de êxtase, MD, cocaína e chamam isso de experiência musical. São os meninos se divertindo. Aliás, você já viu viatura rodando na porta de uma rave? A mesma coisa em festa de rodeio. Tem bebida, tem gente bêbada, tem música alta, mas eu nunca vi ninguém chamando o evento de perigoso. Agora tenta organizar um baile funk aí numa praça para ver em quantos minutos a polícia vai aparecer. E no rodeio ainda tem um agravante, né? Que é o maus tratos aos animais. Mas, né, ninguém liga para isso. Vamos falar de ostentação. Porque isso também tem uma regra não escrita. Se um bilionário ou aquela influência que se mima ou um ator gringo posta foto num jatinho, ele é inspirador, ela é inspiradora, é um exemplo a ser seguido. Está desfrutando do fruto do seu suor e do seu talento. Mas se um rapper posta uma foto com corrente de ouro e um carrão, ele está sendo fútil, cafona, preto querendo aparecer. Hollywood glorifica milionários torrando dinheiro em festas o tempo todo. Tem filme inteiro sobre magnata jogando dinheiro pro alto, encharcando gente de champanhe. Mas quando um trapper faz um clipe mostrando luxo, a sociedade pergunta, né? Pra que isso? Quem já assistiu o filme Senhor das Armas com Nicolas Cage sabe que o filme é sobre um vendedor de armas, seu irmão viciado e uma esposa troféu. Eu mesmo nunca vi nenhuma crítica sobre o filme, especialmente falando mal. O problema então não é o dinheiro, o luxo e a festa. O problema é quem tem o dinheiro, quem está no luxo e quem faz a festa, né? Isso tem nome, tá? Mas eu não vou tratar disso aqui, vou tratar em outro episódio. Essa ideia de quem é ou foi pobre que não pode ostentar, porque sempre foi colocada no lugar de sobrevivência e nunca no lugar de poder, diz que o pobre só pode mostrar o básico. Não tem nada a ver com ser cafona. Nem isso ele tem o direito a ser cafona. O rico pode ser cafona o tempo todo. Vide as mocinhas com um cachorrinho com um pet na bolsa. Isso tudo não é novo. A ideologia predominante sempre teve esse padrão. Primeiro criminaliza, depois se apropria. O samba já foi marginalizado, depois virou patrimônio cultural. O rock nasceu do blues negro, mas virou mainstream quando um branco, né, Elvis Presley, começou a tocar. O hip hop começou como resistência e só foi aceito depois que a indústria moldou ele e vendeu. Não é mesmo, Drake? O trap está passando pelo mesmíssimo processo agora. E boa parte dos trappers já estão nesse caminho. É só você observar que as letras mais atuais são quase propaganda de grandes marcas. Fala só de carro, de bebida e de roupa citando as marcas. Ou seja, não estão falando de nada. Foram comprados pelo capital. É assim que acontece. Primeiro chama a música de bandido, depois pegam essa cultura, tiram a raiz, embranquecem e vendem como produto de luxo. É assim desde sempre. É o que Adorno chamava de indústria cultural. O capitalismo pega o que vem da periferia, transforma em mercadoria e faz a gente esquecer de onde veio, esquecer a sua raiz. Eu acho que o incômodo real com o trap não é o palavrão, não é o tema, não é a ostentação. É o fato de que a favela está conquistando espaço sem pedir permissão. E aqui não tem nada desse negócio de a favela venceu. Porque a favela não vence quando alguém fica rico. Ela vence quando sua produção é vista e incomoda por isso. Aí sim a favela venceu. Só que também é justo dizer que os moleques que eram antes ignorados e jogados aos leões do tráfico, da violência, e violência de alguns lares e da própria polícia, agora estão lotando show, assinando contrato, dominando as paradas. E isso é um problema. Temos que falar sobre isso também. Porque o jovem periférico ficando rico, sem precisar a elite dizer ou
desfazer dele, dizendo que ele pode comer das migalhas que sobraram deles na mesa do jantar, chateia muita gente. E é por isso que eles são atacados, né? Primeiro tentam criminalizar, depois deslegitimar. Mano, quem tá no topo quer se manter lá. Anota que isso vai cair na prova. Como a palavra de Gramsci. Porque quando um jovem preto periférico vai ficando rico sem precisar elite, quebra e desfaz a ideia de que é preciso uma certa elite dizer que ele pode comer as migalhas que sobraram da mesa do jantar. É por isso que atacam, tentam criminalizar, tentam deslegitimar. Quem está no topo quer se manter lá. Isso anota aí porque vai cair no Enem, chamado de hegemonia cultural, como falava Gramsci. Ou seja, o poder se mantém não só pela força, mas pelo controle da cultura também. Eles tentam definir o que é arte, o que é sucesso legítimo e quem pode chegar lá. Claro que isso exclui todos aqueles que não são parecidos com ele. Ou então, vamos resumir? Vamos recapitular. Se o problema fosse palavrão, Tarantino estaria cancelado. Se o problema fosse a ostentação, os filmes de Hollywood estariam quase todos eles proibidos. Se o problema fosse falar de crime, ninguém veria O Poderoso Chefão. Então qual é o verdadeiro incômodo com o trap? A resposta para mim é simples. Ver alguém no topo sem precisar de validação de uma certa elite cultural e financeira. O sistema não está acostumado a ver pessoas que antes dependiam do seu sim e do seu não para qualquer coisa, sendo dono do próprio destino. Mas adivinha? Já foi, já era. O trap não precisa mais de sua aprovação. A cultura da periferia não vai mais pedir licença para existir. Então, da próxima vez que alguém disser que o trap é problema, pergunta para essa pessoa: você já ouviu o Fala Pessoa Podcast sobre esse assunto? Tenho certeza que esse mito vai cair.